Bem-vindos e bem-vindas ao Oi Chefinha, o podcast da equipe mais promovida do planeta. O tema de hoje é bem interessante porque ele é assunto, assim, de todas as rodas na firma. Todo mundo fica bravo quando recebe aquele e-mail com uma notificação. Você foi convidado ou convidada para uma reunião. E aí, o tema de hoje é reuniões. Para quê? Será que aquele e-mail deveria, de fato, ter sido uma reunião? Ou aquela reunião poderia ser apenas um e-mail? Vamos discutir a importância desse evento, porque, claro, pode ser que sim, ela seja estratégica e pode ser que seja só perda de tempo. Então, vem comigo que eu vou te explicar muito sobre esse assunto. Bom, vamos começar falando o que é uma reunião, né? Uma reunião é quando você reúne, para ser bem redundante, um grupo de pessoas para discutir um determinado assunto. Então, reunião não é uma coisa só que tem no trabalho, né, equipe? Vamos aqui colocar alguns tipos de reunião fora do trabalho? Quando você tem reunião de escola, quando você tem uma reunião com seus colegas, amigos da faculdade, depois que vocês se formaram, quando você tem uma festa é uma reunião de pessoas, né? Toda vez que a gente coloca pessoas no mesmo lugar, para um objetivo específico, a gente tem uma reunião. E isso é que nós, animais gregários, como somos humanos, gostamos de ficar em conjuntos. Mas, é claro, não dá para comparar uma festa com uma reunião lá na firma, né? Então, por isso, eu devo te dizer que a reunião, ela pode sim ser muito estratégica, mas ela também pode ser uma bela de uma perda de tempo. Quando que ela é estratégica? Quando algum assunto relevante está sendo resolvido e, principalmente, quando aquele assunto finaliza. E ela passa a ser uma besteira, uma perda total do precioso tempo de cada um, quando a gente fica lá só discutindo. Tem até uma piada que eu costumava falar desde o começo da minha carreira, que às vezes você faz reunião para marcar outra reunião, o que é péssimo. A gente perde muito tempo e produtividade nas empresas. Uma coisa importante a se considerar, para você refletir, você que não curte reunião, você tem que pensar o seguinte na sua carreira. A partir do momento que você é convidado para mais reuniões, pensa que isso é um dos elementos ou uma das evidências de que você está se tornando mais estratégico. Porque as reuniões só acontecem quando a gente tem alguns assuntos específicos. E, em geral, no começo da sua carreira, você é convidado para menos reuniões. E a partir do momento que você vai subindo na escadinha corporativa, dentro daquela relevância do seu trabalho, daquilo que você está sendo mais estratégico, você passa a ser convidado ou convidada para mais reuniões. Tanto que você pode perceber que a gestão da sua gestão, os vice-presidentes, o CEO, parece que só vivem em reunião, não é mesmo? Então é porque nesses cargos você não está ali apenas discutindo o que fazer sozinho. Você está muito mais alinhando alguns assuntos que envolvem diferentes times e por isso a reunião se torna muito, muito importante. Mas então, para você entender quando uma reunião é importante, a gente tem que falar sobre tipos de reunião. Sabia que existem diferentes tipos de reunião? Vou te explicar quais são eles. Nós temos as chamadas reuniões de atualização e as reuniões de discussão. O que são as reuniões de atualização? São reuniões que, em geral, apenas uma ou duas pessoas falam e toda a empresa está lá reunida. E essas reuniões têm como principal objetivo transmitir informações relevantes para todo mundo. Então, não é esperado que, apesar de estar todo mundo participando, que todo mundo fale. Em geral, é só o seu CEO, o seu diretor da sua área, o RH, o pessoal de benefícios, tem um time específico que vai conduzir aquela reunião, mas é muito mais para te atualizar. O pessoal do jurídico, de compliance, às vezes faz reuniões / treinamentos que são importantes, então tá todo mundo lá. Apenas um grupo de pessoas fala e o seu objetivo nessa reunião é prestar atenção. Não fique numa reunião achando que você tá lá e pode ficar fazendo outra coisa. Reuniões de atualizações são importantes para que você saiba o futuro da empresa, o futuro estratégico da sua equipe, para que você aprenda e depois não vai perguntar lá para, nossa, não sei onde isso foi dito. Foi na reunião de atualização. Apesar de eu te dizer que você não vai participar, e isso continua sendo uma verdade, tem um momento específico nessas reuniões onde a sua participação pode ser muito estratégica. Em geral, essas reuniões, né, que são de equipe, de empresa,
existe uma possibilidade no final de fazer perguntas. Então, esse é o momento onde você pode brilhar, fazer uma pergunta incrível e ter um pouco, né, de uma oportunidade de se expor para toda a empresa por fazer uma pergunta legal. Então, em geral, essas reuniões de atualizações abrem a possibilidade de um espacinho para perguntas e é ali que você pode se destacar e fazer uma pergunta pertinente e, com isso, chamar a atenção daquela empresa, daquela equipe. E também tem as reuniões de discussão, calma, não é para brigar com ninguém, apesar de que eu já vi briga em reunião, mas a intenção da reunião de discussões é que elas sejam menores, com menos pessoas, e que nesse caso todo mundo tenha ali a voz ativa e participe dessas reuniões. Dentro das discussões de reunião, existem 3 objetivos. Então vamos lá, quando você tiver uma reunião de discussão, você pode ou compartilhar informações, como por exemplo, atualização de um projeto. É um grupo menor, é uma equipe, todo mundo participa, mas tem alguém que vai mostrar como é que estão aquelas informações de um determinado projeto e de repente você pode fazer comentários. Você também pode ter a tomada de decisão quando algo importante vai acontecer e aquele grupo precisa junto deliberar sobre algum assunto específico. E você tem a reunião de consenso, quando opiniões são divergentes e vocês precisam se reunir para, de repente, tomar uma decisão que vai ser o melhor caminho estratégico para a empresa, para a equipe e para o grupo. Então vejam, olha como o assunto de reunião é complexo. Não é uma coisa simples assim, ai, nossa, reunião. Tá, vou lá. E é por isso que eu quero te dar aqui boas práticas quando você for convidado ou organizador de uma reunião. Então, quando você for organizar uma reunião, reflita sobre o tipo de reunião que você está programando. Primeira coisa, para falar do básico aqui. É atualização? É discussão? É consenso? Sabendo qual que é vamos dizer assim, a origem, o cerne daquela reunião, você vai convidar apenas as pessoas certas. Não vai convidar todo mundo, porque sim, tem algumas pessoas que têm mais o que fazer do que ficar em reunião. Eu concordo com isso. Então, convide as pessoas corretas. Mande a agenda com clareza sobre aquilo que vai ser discutido. E, preferencialmente, mande aquele arquivo que a gente chama carinhosamente em inglês de pre-read. O que é? Um arquivo que você vai ter informação para a pessoa ler e se preparar para aquela reunião. Porque a pior coisa, o que mata a produtividade de uma reunião, é as pessoas não saberem o que vai ser discutido. A pessoa chega lá, cai de paraquedas, mal sabe por que está sentada ali naquela reunião e fica ali, né? Parada sem participar. Então, mande o arquivo ou a informação com o que é esperado de cada um dos participantes. O importante também quando você organiza uma reunião é que você tem que ser a pessoa que vai, de uma certa forma, conduzir aquela reunião. Mediar. O que significa mediar uma reunião? Você vai começar, vai puxar as pessoas para falar. Você vai voltar todo mundo pro assunto, caso o assunto comece a se dispersar. Porque muitas vezes a reunião começa, né? Vamos falar aqui do clima em São Paulo, que tá frio. E depois estão falando da Copa dos times lá, do Mundial dos Clubes. A reunião não tá sendo, né? Com o tempo bem utilizado. Você é a pessoa que vai fazer delicadamente todo mundo voltar para o tópico inicial. Quem organiza ou media ou nomeia alguém para ser a pessoa que vai mediar aquela reunião. E importantíssimo, depois que a reunião acabar, a ata tem que ser enviada. Eu sei que às vezes é horrível ter que fazer ata de reunião, mas hoje em dia com a IA, a gente sabe que tem vários tipos de ferramentas que a ata é feita automaticamente, você só precisa revisar para ver se está tudo certinho, nunca mande sem essa revisão. E por último, você tem que colocar a tarefa de cada uma das pessoas. O que eu vejo de erro em muitas reuniões é que a reunião acaba, um monte de coisa ficou em aberto, não tem dono aquelas atividades, e quando você vai ver aquela reunião não adiantou de nada, porque o que era para ser decidido, ninguém decidiu, falou que ia fazer depois, ninguém fez, e aí você tem que fazer outra reunião por conta daquela reunião. Então, coloque as pessoas responsáveis e faça o que a gente chama de FUP, ou Follow Up, dos assuntos depois da reunião. Você que organizou, vai mandar lá a tarefa para a Thalita, que sou eu, e depois falar, Thalita, e aí, você conseguiu ver esse assunto? Você tem que finalizar o que começou, né? Fazendo esse follow-up, pedindo para a pessoa seguir o assunto, e no final mandar para todo mundo qual foi a resolução. Boas práticas para quem organiza. E para quem
é convidado ou convidada para uma reunião? Então, a primeira coisa que é básica, se você foi convidada para participar de uma reunião, participe. Fale. Se você não sabe qual é o assunto, pergunte. Se você não sabe qual é a sua missão naquela reunião, questione o que esperam de você. Você, muitas das vezes, em muitas reuniões, não é convidado apenas para ficar em silêncio. E quanto mais estratégico você é, mais as pessoas querem ouvir a sua voz durante aquela reunião. Então, fale, participe ativamente e não fique só com aquele bicão porque você acha que reunião não vale a pena. Muitas das vezes elas são importantes, sim. Às vezes o óbvio precisa ser dito, então não se atrase. Reunião começa às 10, você esteja lá pontualmente às 10. E claro, se você ficou com um tema sob a sua responsabilidade, resolva esse tema. Com isso, você vai evitar ser convidado novamente para a mesma reunião para resolver o mesmo assunto. Então, às vezes, reflita sobre isso, uma provocação aqui. Você está sendo convidado para uma mesma reunião porque você não está resolvendo o que você deveria fazer na reunião. Reflita sobre isso. Então, agora, vamos fazer aquela perguntinha básica que chega aqui pra gente, né? Então, a pergunta que veio essa semana foi a seguinte, ó. Devo aceitar todas as reuniões que eu sou convidado ou convidada? Uma pergunta muito boa, né? Porque, será? Será que você tem que estar tão disponível assim para aceitar tudo que te mandam? Então, a resposta, agora que você já sabe de tudo isso que nós falamos, é depende. Se você é convidado para alguma coisa e você não faz a mínima ideia por que você está naquela reunião, não há problema algum, antes de você recusar ou aceitar ou colocar o provisório, você chamar a pessoa em particular e perguntar, olha, eu fui convidado aqui para reunião de alinhamento sobre o projeto XPTO de 2026. O que você espera de mim naquela reunião? Aí a pessoa vai falar assim, não, para você não tem nada, eu só queria que você estivesse ali para saber. Se você realmente não tiver uma relação direta com aquele assunto, cabe você falar, olha, obrigada, nesse momento, eu acredito que não sou essencial para esse assunto. Se você quiser mandar para mim depois a ata, ou se você deixar a reunião gravada, eu posso ouvir depois. Mas não necessariamente significa que você vai aceitar todas as reuniões. Você tem que ter uma avaliação crítica. Mas recomendo a você, se você estiver numa reunião onde a sua participação é importante e você sabe disso, participe. Não vai pular a reunião, porque isso vai ficar ruim para sua imagem. As pessoas não vão entender porque um responsável sobre aquele assunto não está participando. E assim, vamos colocar uma coisa que tem acontecido muito hoje em dia. A pessoa aceita 5 reuniões ao mesmo tempo. Aí ela participa de uma, não participa da outra, nem fala porque que não participou, não cancela a participação. Aquela coisa assim, pouco profissional. Se você vai participar de uma reunião e tem outra no conflito, resolva participar de uma só. Porque não tem jeito de você ficar em todas as salas ao mesmo tempo. Beleza? Então é isso. Vocês viram só como ter uma reunião pode render bons minutos de discussão? Então agora, você não vai falar que aquela reunião poderia ser um e-mail. Às vezes não tem como ser e-mail mesmo, não. Tem que ser reunião. Você já conhece os tipos e eu tenho certeza que a partir de agora você vai fazer reuniões muito mais frutíferas. E deixe seu comentário, deixe sua questão se você tiver alguma coisa para falar sobre reuniões, que eu vou sempre estar pronta para ouvir. E até a próxima.